os medicamentos e a síntese do propanolol e a modificação da molécula do atenolol, e, consequentemente, a nossa conclusão. Então, vamos lá. Conceito. Os betas-bloqueadores adrenérgicos, eles são, por definição, substâncias que agem como bloqueadores adrenérgicos cardíacos, causando a redução na frequência cardíaca e a redução do débito cardíaco. Eles bloqueiam os efeitos da rede simpática na parte do sistema nervoso autônomo, mais especificamente no receptor beta-1, tá? Outro tópico muito importante também dos betas-bloqueadores é que eles agem na justa glomerular renal, diminuindo a liberação da renina e de angiotensina 2. Ou seja, se eu reduzo a liberação da renina e eu reduzo a angiotensina 2, automaticamente eu reduzo a pressão arterial. Os betas-bloqueadores, eles apresentam um mecanismo de ação muito comum entre eles, porém, os seus perfis farmacológicos, eles são diferentes, né? Eles inibem as respostas inotrópicas e vasoconstritoras na ação da epinefrina e da norepinefrina nos receptores beta 1 e 2. Quem vai falar agora? Elô, tem que ligar o microfone. Perdão. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre o pioneiro, né? O responsável pela essa descoberta, né? Que no caso é o escocês, médico e farmacologista Sir James W. Black, né? Ele foi o pioneiro no uso dos beta-bloqueadores para o tratamento da angina, né? Que aconteceu em meados no final da década de 50. Antes dessa descoberta, né, o tratamento de angina era feito apenas com nitratos, né? E, porém, também não tinha tanta eficácia, eram parcialmente eficazes, né? O propanolol, após ele ser descoberto, ele não somente foi eficaz no tratamento da angina, mas também como eles têm efeitos terapêuticos, né, em outras condições, né, como para hipertensão, que é onde ele é mais usado, o infarto do miocárdio, né, e para arritmia. E a atenção, após essa descoberta, a atenção do Sir James foi justamente da atenção, porque o que ele quis foi a tentativa de obter uma substância que chegasse o mais próximo possível da molécula da adrenalina, porque com isso... Ai, meu Deus, professor. Ele tentou, né, obter uma substância cada vez mais parecida e próxima com a molécula da adrenalina, e tendo como objetivo que esse composto pudesse se ligar ao receptor e bloquear a ação da mesma, né, a ação da própria adrenalina. Um detalhe que eu queria acrescentar, desculpa. Graças a essa descoberta, né, desse médico, ele, em 1988, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um prêmio Nobel, justamente pela descoberta do beta-adrenérgico.
Paola? Boa noite, eu vou estar falando um pouquinho da hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica ela é uma das principais causas do aumento dos índices de mortalidade, principalmente em idosos, porque eles são mais suscetíveis eles são mais frágeis, né, mais suscetíveis a esse tipo de comorbidade. Pessoas mais jovens também podem adquirir esse tipo de comorbidade pelos maus hábitos de saúde. A hipertensão arterial sistêmica, ela ocorre quando há uma mudança na natriurese da pressão, fazendo com que haja uma concentração elevada nos níveis de sódio, fazendo com que a pressão arterial aumente. A natriurese da pressão diminuída, ela pode ocasionar insuficiência renal, ativação alterada dos hormonas. Esses hormonas são os que regulam o sal e a excreção de água pelo rim, ou a ativação excessiva do sistema nervoso simpático. Sendo assim, o tratamento para a hipertensão arterial sistêmica, ele se concentra mais, ele tem uma prioridade maior no restabelecimento da natriurese da pressão. E esse restabelecimento ele pode ser alcançado aumentando a capacidade excretora renal, com o uso de diuréticos, ou também reduzindo as influências antinatriuréticas pelo rim. Aí, para poder reduzir as influências antinatriuréticas, a gente usa os inibidores de sistema renina, angiotensina e aldosterona. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o fármaco propanolol, que é um antihipertensivo da classe dos beta-bloqueadores não seletivos. O propanolol, ele é o precursor da classe terapêutica dos beta-bloqueadores. A principal indicação do propanolol é o controle da pressão arterial e a diminuição da angina do peito. Ele também é muito conhecido na profilaxia do tratamento das enxaquecas. E ele possui uma concentração plasmática que fica entre 1 e 2 horas. E eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de ação. Ao se ligar nos receptores beta-1 e beta-2 no músculo cardíaco, ele começa diminuindo a força e a frequência cardíaca, com isso diminui o débito cardíaco. Ele atua também na função renal, diminuindo a concentração da renina nos rins e promovendo a diminuição da pressão arterial. Ele funciona também na angina do peito, por diminuir a demanda de oxigênio no miocárdio, e as reações adversas mais comuns do propanolol são a cefaleia, letargia e a diminuição no humor. Boa noite a todos estão me ouvindo? Vou falar do atenolol. Atenolol, a indicação terapêutica dele, ele é utilizado em casos de eugenida de esforço e tratamento para hipertensão. O atenolol pertence à classe terapêutica dos antihipertensivos. Ele representa uma evolução da droga anterior, que é o propanolol. A diferença do propanolol é o fato de ser um beta-bloqueador seletivo, antagonista de beta-1 no músculo cardíaco. E nos rins, sua principal indicação é o efeito antihipertensivo e efeito anti-anginoso. Ele obtém sua concentração plasmática de 2 a 4 horas depois da sua administração e tem sua meia-vida em 6 horas. Aí foi mal. Seu mecanismo de ação diferente do propanolol é um beta-bloqueador seletivo que age justamente nos receptores beta-1, no músculo cardíaco e nos rins com um efeito antagonista.
promovendo esse efeito agonista. Ele vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir o débito cardíaco e diminuir a produção de renina renal e, por consequência, da pressão arterial. Ele também ajuda o controle do peito e a controlar a ritmo. Suas principais ações adversas são a bradicardia, diminuição dos batimentos cardíacos, mãos e os pés frios, alterações gastrointestinais e fadiga. Lembrando que esse tipo de ação colateral ocorre de 1 a 10% dos pacientes que fazem o uso dele. Sua reação adversa, eu já falei, né? Mecanismo de ação. Boa noite, eu vou falar sobre o Carvedilol. O Carvedilol, inicialmente, ele foi comercializado pela indústria Rocher em Portugal, com o nome de Dilbloc, mas aqui no Brasil a gente conhece ele como Cardilol pela farmacêutica Libes. Ele é indicado no tratamento de hipertensão arterial, né, e insuficiência cardíaca congestiva. Eu li que ele é um bloqueador misto, ou seja, ele faz o bloqueio beta-adrenérgico não seletivo e tem atividade bloqueadora alfa-1 adrenérgica. Na ação beta-bloqueadora, ele diminui o débito cardíaco, diminui o fluxo sanguíneo, diminui a força de contração e, consequentemente, a pressão arterial. Na ação bloqueadora alfa-1 adrenérgica, é causada a vasodilatação periférica e, assim, diminui a resistência vascular, consequentemente, diminui a hipertensão. As reações adversas mais comuns são a tontura e a cefaleia no início do tratamento. Eu li também sobre aumento de peso, mas isso está ligado à sensação de fadiga, geralmente causada por antihipertensivos. E aí contribui com a falta de disposição para realizar as atividades físicas. Professor, agora é a vez da Paola apresentar, mas ela está com medo de abrir o microfone e cair o compartilhamento da tela. O senhor consegue abrir? Eu acho que não tem problema nenhum, não. Deixa eu ver, eu acho que eu não consigo mexer no dela, porque eu já autorizei ela a fazer isso. Mas fala para ela abrir, vamos ver o que acontece. Acho que não vai cair, não. Tá bom. Tá aparecendo certinho para todo mundo ainda? Uhum, tá certinho. Eu perdi aqui de novo, professor. Peraí. Mudou? Mudou. Tá metoprolol na tela. Tá, boa noite para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho do metoprolol. A indicação terapêutica desse medicamento é para o tratamento de angina no peito, hipertensão arterial, infarto do miocárdio e cefaleia vascular. A farmacocinética desse medicamento é composta por uma concentração plasmática que atinge o seu pico após 24 horas da administração por via oral e tem meia-vida de durabilidade em torno de 3 a 5 horas. Ele é um medicamento beta-bloqueador beta-1 seletivo e, como todo mundo sabe, por ele ser um beta-1 seletivo, ele não vai se acoplar a todos os receptores beta existentes no nosso organismo, apenas no beta-1. Em comparação a outros beta-bloqueadores, ele tem um bloqueio relativamente superior de todos. O mecanismo de ação desse medicamento ocorre por um bloqueio dos efeitos estimulantes dos neurotransmissores do sistema nervoso autônomo simpático, competindo pela ligação nos receptores beta. Quando ele se acopla e bloqueia os estímulos desse receptor, ele diminui a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, haverá uma diminuição do débito cardíaco, que consequentemente irá abaixar a pressão arterial. Ele funciona como antianginoso por diminuir a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Porém, quando esse medicamento é administrado em doses em excesso, ele pode acabar comprometendo a função pulmonar. Esse medicamento ele possui diversas reações adversas, mas a que eu quis enfatizar e apresentar para vocês é a diarreia e constipação, dispneia de esforço,
dor abdominal e o fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault, brevemente falando, para quem não sabe, ele é quando pequenas artérias do nosso corpo perdi a palavra, se contraem excessivamente, dificultando o trajeto do sangue, que é a famosa extremidade fria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a parte química. Na síntese, optamos por utilizar a molécula do propanolol e o mecanismo utilizado foi o mecanismo SN2, que é de substituição nucleofílica. Então, como vocês podem ver aí na imagem, a hidroxila do 1-naftol, ela ataca o carbono, do 1-naftol. A hidroxila do 1-naftol, ela vai agir como um nucleófilo, atacando o carbono que está ligado ao iodo. No caso, eu escrevi errado aí, professor, tá? Cloro, mas é iodo. Tá? Ela vai atacar o carbono que está ligado ao iodo, por esse mecanismo SN2, porque ele está mais estável. Aí, em seguida, nós vamos utilizar a isopropilamina, né, para fazer a abertura do anel, para ela reagir e a gente obter a estrutura final. Então, no caso, o grupo amina, ela também vai agir como um nucleófilo e também vai atacar o carbono que está ligado ao iodo. Ô, Luma, Oi. o grupo amina vai fazer a abertura de que anel, se aí não tem anel nenhum? No caso, ela vai entrar na estrutura. Ah, tá. Porque Pra gente obter a final. Abertura de anel é o que tem ali em cima, na síntese original. Sim, Na professora. sua Quando eu fui síntese não tem fazer, anel algum, né? quando eu fui fazer, eu estava me baseando na síntese original. Aí foi por isso que ficou meio atrapalhada a explicação. Mas a amina, ela vai entrar na estrutura só para a gente conseguir obter a estrutura final. Tá. Então, E outra coisa. Aqui no começo, você falou que o par de elétrons do grupo hidroxila do fenol ataca o carbono e sai iodo em vez de cloro, né? Isso. Só que você está vendo aqui em cima que tem KOH? Aham. Essa hidroxila, ela não é um álcool, ela é um fenol. Então, ela é um nucleófilo muito fraco. Do jeito que você fez, ela não consegue fazer essa reação de SN2, pelo fato do fenol ser um nucleófilo. Não é o fenol, né? O naftol, que é da mesma forma que o fenol, é um nucleófilo muito fraco. É por isso que aqui em cima ele usa o KOH. O grupo fenol, ou o grupo naftol, na verdade, eles são maus nucleófilos, porque aquele hidrogênio da hidroxila, ele é um hidrogênio ácido. Então, é justamente o oposto. Então, em vez dele ser um bom nucleófilo, ele é um composto ácido. E é por isso que esse KOH, o OH- arranca esse hidrogênio do naftol, né, formando água e deixando uma carga negativa no naftol. E aí essa carga negativa do naftol é que substitui esse cloro aqui que tem ligado ao CH2, né? Então o naftol não consegue fazer essa substituição do jeito que você está propondo, que ele é muito fraco, ele é um nucleófilo muito fraco. Na verdade, ele é um composto ácido, né? Então é necessário você fazer aquele primeiro passo que tem ali em cima, né? Seria necessário usar lá o KOH para remover aquele hidrogênio antes de fazer essa substituição. Tirando esse pedaço, o resto pode ser que funcione, né? Não tem nenhum problema aí mecanístico nem nada. Mas essa primeira parte que você propôs aí, você tem que seguir o que foi feito em cima, senão você não consegue, tá bom? Tá bom, professor. Pode continuar. Tá. Nesse caso... Ah, tá. Da modificação agora. Peraí. Aí, na parte da modificação, a gente optou por usar a molécula do atenolol. E aí, com o intuito de melhorar ela, a gente pensou em potencializar o efeito dela. Aí, adicionando um composto nitroso na molécula, né? Que é o NO2 ali que eu acrescentei. Aí, no caso,
Deixa eu ver. Com o intuito de melhorar e potencializar os seus efeitos. Com isso, decidimos adicionar um composto nitroso no anel benzênico, né, que foi uma reação de ácido nítrico com ácido sulfúrico, que deu o NO2. E aí a gente supôs que com esse processo, né, ia gerar um mecanismo que ia potencializar o efeito do atenolol, né? Então, no caso, ia dar uma maior vasodilatação, né? Porque ele já é um antihipertensivo e vasodilatador. Então, com a adição desse composto nitroso, ia ter uma maior vasodilatação, né? Uma potencialização do efeito. E aí, como benefício, poderia ter uma redução da intensidade de dor torácica, né? O sangue poderia fluir melhor no corpo e o coração poderia funcionar melhor. Essa foi mais ou menos a ideia que a gente teve. Tá bom, entendi. A reação você nem precisava ter colocado, né? Que tem que reagir ácido nítrico com ácido sulfúrico. Não sabia se A reação precisava. nem era... Na verdade, eu só queria que você explicasse, né? Que você explicou o porquê que vocês escolheram introduzir o grupo nitro. Então, tá bom, entendi. É isso. Acabou? Tem mais ninguém para falar? E tem a conclusão agora que é... Peraí. Sou eu quem vou falar, professor, só um minutinho. Tô voltando à tela. Apareceu aí a conclusão? Apareceu, tá direitinho, pode falar. Bom, após apresentar todo o conceito e patologia dos beta-bloqueadores, e estudando mais a fundo, a gente pôde perceber que essa é uma classe de medicamentos que produz um ótimo benefício para nossas vidas, mas quando usado de forma incorreta, pode trazer diversos malefícios também. Por isso que sempre é muito bom prestar atenção assim, em dosagens e afins. Esse medicamento, podemos concluir que ele é um medicamento que está presente nas nossas vidas, se não hoje, no futuro, por conta do cenário em que vivemos, porque a pressão arterial sistêmica, ela se dá por maus hábitos, sedentarismos, e no cenário em que a gente está vivendo, a tecnologia está muito avançada, e quanto mais tecnologia, menos esforço humano, eu diria. Sendo assim, uma boa parte pode-se dizer de que, se não está presente na nossa vida agora, no futuro ele vai estar. E o que é preocupante, porque hoje ele é responsável por 27,7% dos óbitos no Brasil. E após o entendimento desse tema, é possível observar diversas razões pelo qual esse medicamento é importante e necessário. Pronto. Tá bom, então, Paola. Ainda não fecha a apresentação, tá? Deixa ela aí ainda na tela, de repente a gente precisa voltar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou perguntar se alguém da sala quer fazer alguma pergunta para o grupo, e aí depois eu pergunto. Então, quem quiser perguntar, fique à vontade. Professor? Pode falar, Boa noite, Ricardo. Pode ir. Queria Fica à fazer uma vontade. pergunta para elas, já que elas citaram o propanolol, né, que como ele é um antagonista não seletivo, eu gostaria de saber quais os possíveis efeitos adversos que ele poderia ocasionar num paciente que utilizasse esse medicamento. Boa noite, Ricardo. Eu vou estar respondendo aqui o que você perguntou. Possivelmente vai ocorrer em 2 lugares, no pulmão e no fígado. No pulmão, pela falta... No pulmão, pela falta... Só um minutinho. No pulmão, pela falta de ar, pela vasoconstrição, e no fígado, pode causar hipoglicemia, que é a redução da taxa de glicose no sangue. Esses são os 2 possíveis efeitos colaterais do propanolol. Obrigado, Tainá. Por nada.
Ricardo, só precisa baixar a mãozinha agora, senão ela fica aí no alto. Ok, professor. Obrigado. Quem mais? Tá mais. Mais alguém? Oi, é que vocês... Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. É que vocês falaram do propranolol, né? Voltando também nele. Vocês poderiam falar um pouquinho mais da história? Eu vi que vocês falaram da história deles, aí acho que vocês não falaram da história deles. Vocês poderiam me falar um pouquinho mais da descoberta? Não sei se é isso. Bom, foi o que o meu grupo, a gente estava comentando ali. Não sei se... Então, boa noite. Eu espero que eu consiga ajudar. Bom, esse médico, o Sir James, né? Ele não tem muita coisa assim a fundo, muito detalhado de como ele chegou, né, nessa descoberta, né, do beta-adrenérgico, né? Mas assim, a gente andou pesquisando alguma coisa assim, e o que a gente descobriu é que ele conseguiu chegar, né, nesse antagonista, né, através de, como posso dizer, foi acidentalmente, né, através de umas pesquisas que ele estava fazendo, né, com drogas típicas, né, com ação antifúngica, né, que foi que ele descobriu a síntese, né, para esse medicamento. Então, assim, a gente tentou pesquisar mais a fundo, né, para ver se falava, né, em alguns artigos a gente dizia que ele era britânico, outros diziam que ele é escocês, mas a maioria dos artigos reforça que ele é realmente escocês, né? Mas, assim, até o que a gente sabe é que foi através de um acidente mesmo, de pesquisas que ele fazia, né, para novas drogas, né? E ele testando algumas drogas tópicas, né, com ação antifúngica, que ele chegou na conclusão do beta-adrenérgico, né, do propofol, propanolol. Professor, me perdoa, é que eu trabalho dentro da UTI e eu estou com propofol na cabeça. Perdão, gente, é propanolol, desculpa. Espero que eu tenha ajudado. Próxima. Ajudou sim, Elô. Muito obrigado, viu? Próxima. Enquanto o pessoal está aí pensando, por que vocês todos falam propanolol? Todo mundo que apresentou falou propanolol. É propanolol. Não é professor, propanolol. eu sempre falei também propanolol. Não é propanolol nem propanolol, é propranolol. Está escrito certo, vocês todas falaram errado. Eu falei errado, professor. Está escrito certo no trabalho todo e ninguém falou o nome certo do medicamento. Ô, Heloísa. É o nervosismo. Escocês não é britânico, não? Você que ficou em dúvida aí do médico? Escocês não é britânico? Professor, tudo junto, né? No Reino Unido, não é? Não, Reino Unido é outra coisa. Reino Unido já tem um país a mais. A Heloísa está com o microfone fechado, tá falando só para ela. Fala. Então, fica ali naquela região, não fica da Grã-Bretanha? Então, mas chega a se ele é ser escocês, ele é britânico, chega a ser né? considerado inglês? Eu sei que a Escócia é ali pertinho da Inglaterra, mas será que ele é considerado? Não. O professor, o Reino Unido faz parte da Escócia também? Não, vamos lá. O Reino Unido é a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, é tudo Reino Unido. Isso, e a Irlanda é britânico. Então, esse é o Reino Unido, a Grã-Bretanha não. A Grã-Bretanha é Escócia, Inglaterra e País de Gales. Então, qualquer pessoa que nasceu na Escócia, País de Gales e Inglaterra é britânico. Então, tá escrito lá. Não sabia. O médico é escocês.
Portanto, ele é britânico. E aí, se você vai colocar o Reino Unido na história, ainda põe a Irlanda do Norte. Irlanda ou Irlanda do Norte? Eu acho que agora não sei qual dos dois que entra É no Irlanda Reino. do Norte. Acho que é Irlanda do Norte. Que a Irlanda Ele é formado, mas mas tá na Escócia também, professor, tá na formação dele. Escócia, País de Gales, Irlanda do Sim, Norte. o Reino Unido. A Grã-Bretanha é sem a Irlanda do Norte. É isso que eu estou falando. A Irlanda do Norte não faz parte da Grã-Bretanha, faz parte do Reino Unido. Aí tem um país a mais. Alguém mais vai perguntar antes de eu continuar? Que vergonha. E pior que a minha filha mora lá, nem sabia. Mas obrigada, professor, por essa informação. Porque eu achava que britânico era aquele mesmo que nascesse na Inglaterra. Fosse na... Não, é os 3 países. Mais alguém para perguntar? Não? Eu ia falar isso no começo do trabalho, mas aí, de repente, eu ia atrapalhar vocês, eu ia desestabilizar vocês. Qual é o título do trabalho de vocês, gente? Fala para mim. Bloqueadores adrenérgicos. Ah, então tá. E o que está escrito no trabalho que vocês me entregaram? E o que está escrito no primeiro slide da apresentação? Qual é lá o primeiro slide de novo? Faltou um R. O que está escrito? A Tainá falou certo. O título do trabalho é Bloqueadores Adrenérgicos. E o que vocês escreveram, tanto aí quanto aqui, na parte escrita? Adrenérgicos. Faltou R. Não. A Não gente é esse. O problema não é Colocou beta, né? Tem beta, tem alfa. Então. Fizeram o trabalho pela metade, né? Vocês fizeram o trabalho pela metade. Desde quando só tem beta bloqueador adrenérgico? A própria Maria, num determinado momento, ela falou. Então, o meu é misto. Ele é alfa e ele é beta. Mas é claro, o tema do trabalho, eu falei, bloqueadores adrenérgicos. Vocês que estudaram só os beta por conta de vocês, né? Não é isso que está escrito no título. Vocês fizeram o trabalho pela metade. Parece que o trabalho de vocês é só sobre hipertensão. Os bloqueadores, os receptores adrenérgicos são alfa e beta. Por que vocês não falaram nada dos receptores alfa? Né? Ela ainda citou um, que é um medicamento misto, que atua tanto... Vocês não falaram mais nada do alfa. Parece que o alfa nem existe. Falha grave de vocês, né? Até eu fui olhar. Ontem, eu fui olhar. Eu estava lendo o trabalho de vocês ontem de novo. Aí eu fui olhar no que eu postei no material didático. Falei, será que foi erro meu? Será que eu escrevi errado? Acho que não, porque eu me lembraria. Eu fui lá no material didático do primeiro semestre e está escrito direitinho. E aí vocês resolveram fazer um trabalho sobre beta-bloqueadores, né? Foi extremamente específico o que vocês fizeram. Vocês só falaram de beta-bloqueadores. Né? Então, prestar atenção, porque o título estava claro, bloqueadores adrenérgicos. E eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que os receptores de adrenalina e noradrenalina são alfa e beta. Vocês já aprenderam isso em farmacologia, não já aprenderam? Já, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Agora, por que vocês decidiram fazer o trabalho só dos beta-bloqueadores, eu não entendi. Bom, daquilo que vocês fizeram, que vocês entregaram, tá direitinho o trabalho escrito, né? Falaram um pouquinho aí, é que nem a patologia. A patologia do trabalho é hipertensão. Parece que esses bloqueadores adrenérgicos funcionam apenas para hipertensão, e não é assim, né? Não é verdade. Então, o que vocês me entregaram não tá ruim, não, tá direitinho. Mas faltou a outra metade, né? Aqui eu achei um propanolol, faltando um R também aqui, mas no slide estava certo, tá? E uma outra pergunta. Eu tô vendo aqui as estruturas de vocês, né? Até aqui no trabalho, tem acho que até mais estruturas do que vocês apresentaram. E eu tô vendo que essas estruturas do trabalho de vocês são estruturas parecidas,
com as estruturas químicas do trabalho que foi apresentado na semana passada pelo grupo 2, pelos estimulantes adrenérgicos. Tá? São estruturas parecidas. Porém, eu estou observando também que as estruturas químicas do trabalho de vocês, elas são maiores, né, em comparação com a estrutura química dos estimulantes. Tá certo isso? É isso mesmo? O que vocês acham? Tá certo ser parecido? Vocês acham que não deveria? O que vocês podem me dizer? Inclusive, a gente já discutiu em aula sobre isso, né? E aí, ninguém vai falar? Professor, Diga. assim, eu não sei se está certo o que eu vou falar, mas por ser um beta, teoricamente não teria que ser maior mesmo? Ou não? Não, a questão não é se é beta ou se é alfa, Leidiane, independentemente de ser beta ou alfa. Não é por isso, não, que ele é maior, mais volumoso, né? É por outro motivo. No caso, não tem a ver com conforme a potência da molécula? Também não, porque todos os seus são volumosos, todos. Se você olhar as moléculas do seu trabalho, todas elas são bem grandes, são bem volumosas, têm praticamente o mesmo volume, todas elas. Entendi, porque assim, na minha cabeça, quanto maior a estrutura, mais eficaz é o produto final, entendeu? Não, essa relação a gente não pode afirmar, não. Isso a gente não tem como saber, não. Não é por esse motivo, é outro. Então, olha só. Fala. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas eu vou arriscar esse palpite. Tem alguma coisa, como o senhor falou que é comparado ao trabalho anterior, tem alguma coisa a ver por um ser bloqueadores e o outro ser estimulantes? Sim, tem a ver. Então, o que tem a ver? Qual é essa diferença? O que você falou está certo, mas eu quero saber o quê? Qual é essa diferença? Por que tem essa diferença de volume, né? Professor, eu lembro que uma vez eu tinha te falado que os bloqueadores, eles, na hora que eles se encaixam no receptor, eles têm um volume maior e fica uma parte ainda para fora, né? Não é igual o outro. No caso, o outro, ele se encaixa certinho, que faz a parte de agonista, né? Ele se encaixa certinho no receptor, fazendo o efeito, né? Aumentando o efeito. Aí, no caso dos bloqueadores, que eles seriam mais volumosos, né? Eles seriam maiores, eles se encaixam no receptor, mas ainda fica a parte deles para fora ainda. Por isso que o agonista é menor, o estimulante, o agonista, porque ele se liga de maneira semelhante ao neurotransmissor e tem que promover o mesmo efeito no neurotransmissor. Então, ele tem que se encaixar perfeitamente igual ao neurotransmissor. Enquanto que o antagonista não, né? No caso de vocês, o bloqueador, ele tem que ligar, mas ele não pode promover efeito, ele tem que só ocupar aquele espaço, ele tem que bloquear aquele espaço. Então, ele tem que ter uma estrutura maior, porque aí uma parte liga e uma parte não liga, né? Fica até para fora, por ser mais volumoso, não promovendo o efeito agonista. O que o Irlando falou está correto. Está correto que a gente já discutiu isso em aula, inclusive, no primeiro semestre. Fala, Gabriel. É que eu gostaria de fazer uma observação que você falou a princípio, que o trabalho delas parecia só sobre hipertensão, mas eu também vi que elas falaram bastante sobre angina e pesquisando também, né, a gente também não tem muitas opções, né, porque, por exemplo, um antagonista alfa-1, prazosina e doxazosina, por exemplo, tratam um caso de hipertensão, mesmo que sejam vasodilatadores, a finalidade é tratar a hipertensão. É um antagonista beta-1. Mesmo que trate por exemplo, uma arritmia, acaba tratando também
uma hipertensão. Então, eu acho que elas recorreram a um meio de falar mais de uma doença, mas elas também acho que falaram de outra doença, que foi a angina, citaram bastante a angina. Sim, falou de hipertensão e angina. Eu falei que o trabalho parecia que exclusivamente de hipertensão. Mas é porque a classe puxa muito para hipertensão Não, também, é verdade. Né? Sim, mas se tivesse falado dos alfa, aí não seria tanto assim. É como no caso do propranolol, ele pode ser usado também para sintomas de ansiedade, que diminui palpitação, temor e taquicardia. É que a gente não frisou isso, mas ele também tem essa finalidade, né? Bem, professor, nós tentamos deixar o mais claro possível para a gente tentar explicar de uma forma que todos pudessem entender, entendeu? Assim, que não ficasse uma coisa muito escreveu e leu. Tentamos mais ou menos demonstrar aquilo que nós entendemos com as pesquisas que nós fizemos. Não, que a gente optou em não colocar todos os medicamentos, né? Eu não estou dizendo que os medicamentos não servem para isso. Servem, é claro, mas vocês não comentaram de nenhum alfa-bloqueador. E é isso que não tá o trabalho certo. fica muito direcionado para isso, entenderam? Não é que o que vocês falaram está errado, mas como vocês não falaram nada de alfa-bloqueadores, teve só uma citação aí, né, do medicamento, nem me lembro se era o Carvedilol que a Maria estava falando, que é bloqueador misto, ficou faltando essa parte dos alfa. Mas, realmente... Professor, se o senhor quiser e puder, a gente pode apresentar depois eles. Não, agora não tem como. Agora a apresentação já foi. Mas... É claro que a principal função dos bloqueadores beta é essa, né? Sem sombra de dúvida. Então, quando vocês citaram aí hipertensão e angina, né? Também citaram bastante aí a angina na apresentação. Só faltou falar dos alfa, né? Então, o trabalho ficou restrito apenas aos bloqueadores beta. Desculpa, professor, a nossa falta de atenção. Isso vai servir como lição para os próximos, para a gente se atentar a todos os detalhes. Outra coisa que vocês também poderiam ter comentado é que existem dois tipos de mecanismos diferentes, né? Mecanismo direto e indireto. O mecanismo direto é quando ele liga e impede a ligação do neurotransmissor com o receptor, no caso, adrenalina e noradrenalina. E o mecanismo indireto é quando o fármaco age, né? No caso de vocês, por exemplo, diminuindo biossíntese de noradrenalina, diminuindo concentração de noradrenalina na fenda, né? Então, seria um mecanismo indireto. Então, também seria importante comentar que existem aí dois tipos de mecanismos diferentes, só falando em bloqueador. Independentemente de ser alfa e beta, tem esses dois tipos de mecanismos diferentes. Tá bom? Tá bom, professor. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente continuar na aula agora? Não? Então, vou pedir para a Paola parar de compartilhar a tela. Obrigado. Pode fechar tudo e encerrar o compartilhamento. Ótimo. E agora, então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, com a apostila, tá? Para a gente dar continuidade aí na aula, né? Deixa eu só... semana passada a gente já teve aula, então tá, já sei onde a gente parou. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Apareceu aí anestésicos intravenosos da apostila para vocês? Para mim não aparece não, Apareceu para mim. Também não apareceu nada não, professor. Eu sei que tem um delay aí entre eu apresentar e aparecer para vocês. E agora, apareceu? Apareceu. Demora um pouquinho, viu? O Teams tem esse problema, ele demora um pouquinho entre eu compartilhar e vocês enxergarem. Tá ok, professor.
Caralho. Agora deu? Apareceu para todo mundo? Agora sim, né? Bom, então, na semana passada, eu vou subir um pouquinho a tela e já volto. A gente tinha começado a falar sobre anestésicos gerais, né? Falamos sobre classificação, conceitos, efeitos colaterais, divisão dos anestésicos por inalação entre éteres e hidrocarbonetos halogenados, né? E coloquei aqui no final da aula os exemplos da síntese de alguns anestésicos por inalação, né? Falei que não era para decorar, que eu não ia pedir para vocês escreverem isso em prova nem nada. E aí hoje a gente tem que dar continuidade, né, para terminar o capítulo. Antes de passar para a parte química, falta aí 1,5 página para a gente terminar essa parte teórica dos anestésicos intravenosos e depois a gente parte para o aspecto químico deles, tá? Então, o segundo grupo de anestésicos são os intravenosos, né? Aquele que você aplica na veia do paciente. Algumas características químicas, né? Tem algumas coisas que a gente até dá risada, mas ele fala assim, ó, são sólidos não explosivos, né? Por quê? Porque existem sólidos que são explosivos, né? Obviamente, se isso fosse o caso, ele não seria utilizado. E estes compostos produzem perda rápida de consciência. Porém, o efeito anestésico dele e o relaxamento muscular é baixo, é pequeno. Então ele fala o seguinte, os mais utilizados são os barbitúricos de ação ultra rápida, tá? Então ele fala tiopental, tioamilau e metoexital. Então vocês reparem, estes 3 primeiros, eles têm estrutura química bastante semelhante, né? Tá? Estes 3 fazem parte do grupo dos barbitúricos. Então, a gente vai falar de barbitúricos no nosso próximo capítulo. O nosso próximo capítulo, ele é hipnóticos e sedativos. Então, olha só, os fármacos barbitúricos, eles podem, dependendo da estrutura química, agirem como anestésicos intravenosos, podem atuar como hipnóticos e sedativos, e dependendo da modificação que a gente faça, ele pode funcionar até como anticonvulsivante, tá? Então, barbitúricos podem ter modificações moleculares de forma com que eles ajam de maneira diferente. E além desses 3 barbitúricos, tem a famosa cetamina, né? Em inglês eles falam ketamina, que é uma substância aí bastante usada como droga de abuso nos Estados Unidos. Todos eles são utilizados como anestésicos basais. O que é isso? É um grau mínimo de anestesia, né? É aquele grau mínimo de inconsciência. Ou seja, estes fármacos, eles não podem ser utilizados para longos períodos de anestesia. Eles não foram feitos para isso. Principalmente os 2 primeiros, né? O que dá a característica dessa ação ultra curta, vocês reparem que eles têm as estruturas químicas bem parecidas. Então, um dos átomos que dá essa característica de ação ultra curta é o enxofre aqui, ó. Esse enxofre é um dos principais responsáveis por essa ação ultra curta destes barbitúricos, tá? Não é só o enxofre, né? Porque o metoexital não tem enxofre, também é um barbitúrico. Então ele fala o seguinte, o tiopental sódico, essa primeira molécula, é o mais usado dos anestésicos barbitúricos intravenosos. Seu período de latência é rápido, cerca de meio minuto. O que é período de latência mesmo? É o período que o fármaco é administrado até ele fazer efeito. Exatamente. Então, é rápido, né? Entre você aplicar e ele fazer efeito, 30 segundos aproximadamente. Mas, da mesma forma que o período de latência é rápido, a duração do efeito é muito rápido, né? Varia aí de 10 a 30 minutos. Então, você fala, se fosse utilizar para fazer uma endoscopia, tudo bem, né? Às vezes você leva 15 minutos para fazer uma endoscopia, 20. Agora, ele não pode ser utilizado para procedimentos onde você vai operar o paciente por 3, 4 horas. Não vai dar certo.
Quando ele cita aqui no final, sendo também utilizado como anticonvulsivante, o tiopental não é o ideal para ser usado como anticonvulsivante, tá? Quando a gente chegar lá no capítulo de anticonvulsivantes, de hipnóticos sedativos, aí a gente vai falar qual é a característica do barbitúrico que apresenta ação anticonvulsivante. E uma dessas características é possuir anel aromático ligado aí. E nenhum desses compostos barbitúricos, né, os 3 primeiros, possuem anel aromático fora desse anel de 6 membros. Eles possuem apenas cadeia carbônica aberta. Tá? Mecanismo de ação. Bom, diversas teorias foram propostas para tentar explicar o mecanismo de ação dos anestésicos gerais, porque eles não conseguiram encontrar uma teoria capaz de explicar isso. Na verdade, essas teorias, elas apresentam efeitos produzidos por eles, né? Ele simplesmente fala, o efeito é esse, mas ele não consegue explicar como esse efeito é causado, tá? Então, olha só, se vocês olharem aqui, os anestésicos intravenosos, e observarem os anestésicos inalatórios, as estruturas químicas são completamente diferentes, né? Os anestésicos por inalação podem ser éteres, né? A função orgânica éter, ou ainda podem ser hidrocarbonetos halogenados, ou ainda éteres halogenados. E os anestésicos intravenosos têm estruturas químicas completamente diferentes dos inalatórios. Então é o seguinte, se as estruturas, não vou nem baixar de novo, se as estruturas químicas de fármacos de uma mesma classe são bem diferentes, né? Existe uma grande variedade, será que esses anestésicos agem em receptor? O que vocês acham? Vocês acham provável isso? Que num único receptor, várias moléculas das mais variadas possíveis conseguissem se acoplar e provocariam o mesmo efeito? Foi isso que a gente falou no primeiro semestre? Não, né? Quando você tem fármacos que atuam em receptores, que até apareceu num daqueles roteiros de estudos, né, os fármacos específicos, os fármacos específicos têm estruturas químicas semelhantes. É por isso que eles podem atuar no mesmo receptor. Já os fármacos inespecíficos, eles têm estruturas químicas das mais variadas possíveis. E dessa forma, eles não conseguem, eles não têm um alvo, eles não têm um receptor para se acoplar. E é por isso que é possível fármacos com estruturas tão diferentes agirem da mesma forma, justamente pelo fato de não ter um receptor. Tá? Então, o que ele propõe aqui como mecanismo é isso. Pelo fato de sua estrutura química, propriedades fisicoquímicas e efeitos farmacológicos serem tão variados, admite-se que eles deprimem, né, são depressores do sistema nervoso central, de maneira não seletiva, ou seja, não tem receptor, o sistema nervoso central por um mecanismo físico-químico. Isto é, devem a sua ação às propriedades físico-químicas e não à complexação com o receptor farmacológico. Tá? Terminando aqui a última linha, em outras palavras, os anestésicos gerais são fármacos inespecíficos. Tá? Então, ele não conseguiu elucidar o mecanismo. Olha, ele faz assim, assim, assado. Mas ele sabe que pelo fato das estruturas químicas serem variadas, isso demonstra que não existe receptor. Tá? São fármacos inespecíficos. E aqui, né, o finalzinho desse parágrafo, que está na página seguinte, ele dá como exemplo um teste que ele fez com uma substância e que isso corrobora essa tese que ele cita aqui, de serem fármacos inespecíficos. Então, vamos ver. Continuação. De fato, em 1973, Kendi e colaboradores verificaram que o mais e menos alotano... O que é esse mais e menos antes do nome, hein? O que significa mesmo? Tem a ver com a quiralidade, né, professor?
tem a ver com a isomeria ótica, né? Então, tem a estrutura do alotano aqui, ó. O alotano tem um carbono quiral, né? Como o alotano tem um carbono quiral, existem 2 isômeros óticos para o alotano. O mais é o destrógeno, né, que desvia a luz para a direita, e o menos é o levógeno, que desvia a luz para a esquerda. Tá. Eles verificaram que o mais e o menos alotano não são diferentes em sua capacidade de deprimir a transmissão sináptica do gânglio simpático cervical dos ratos. Então, eles fizeram um teste. Isso aí é um anestésico inalatório. Então, eles testaram nos ratos o mais alotano e em outro o menos alotano. Isômeros óticos diferentes. E eles perceberam que a anestesia gerada por estes 2 isômeros óticos foi igual. Ou seja, não tinha diferença. Se não há diferença na ação entre isômeros óticos, isso corrobora que, de fato, não existe receptor para acoplar esses fármacos. Porque se existisse, os isômeros óticos costumam ter ações diferentes, ou mesmo que a ação seja igual, a potência de ação é diferente entre um isômero e outro, né? Como, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina tem 2 isômeros óticos. Um dos isômeros chega a ser 40 vezes mais potente que o outro. Então, ambos os isômeros da adrenalina apresentam os mesmos efeitos, só que um deles sendo 40 vezes mais potente do outro. Em outros casos, um isômero ótico pode apresentar uma atividade e o outro isômero ótico pode apresentar uma atividade completamente diferente. E aqui não. Aqui eles observaram, né, que anestesiando o rato, os 2 isômeros isoladamente apresentaram o mesmo efeito, né? Eles foram eficazes da mesma forma. Então, isso vem corroborar com isso aqui que ele cita. Admite-se que eles deprimem de maneira não seletiva o sistema nervoso central por um mecanismo fisicoquímico, ou seja, não complexam com receptor farmacológico, tá? Fármacos inespecíficos. E com isso, eu termino essa parte teórica desse primeiro capítulo, que é anestésicos gerais. E aí a gente vai entrar na parte química, né, de síntese e retrossíntese, que eu falei que a gente começaria no segundo semestre. Antes de eu fechar, de mudar de tela, alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu estou naquela tela, eu não vejo nada, tá? E vocês precisam abrir o microfone para perguntar, porque eu não consigo ver vocês. Agora eu vou mudar de tela, espera um pouquinho. Pode falar, Gabriele, pode perguntar. Tá me escutando? Tá baixinho. Você consegue aumentar o som aí? Não, vou chegar mais perto. Tá escutando agora? Tá melhor? Ainda tá muito baixo. Ah, não. Tá, mas mais ou menos assim. Dá para escutar. Fala. Minha dúvida, o senhor já solucionou, né? Que o senhor estava falando sobre o mecanismo de ação e como ele não tem um mecanismo assim, estruturado, né? Não tem como a gente ter alguma coisa em específico, falar tipo, acontece isso, e é uma coisa ampla, né? Eu trabalhei um tempo no CAPS e eu tinha uma grande dúvida quanto a isso e quanto a utilização não só dessa classe farmacêutica, mas sim com todas as classes farmacêuticas dos psicotrópicos, né? Porque eu acho muito complicado chegar em um diagnóstico direto quando o mecanismo, não que ele não seja existente, né? Mas ele não tem uma linha direta. Você tem que... Parece que são tentativas. Todos eles são assim? Não é que todos eles são assim, mas para alguns fármacos que atuam no sistema nervoso central, não existe ainda um consenso de chegar e falar assim, é assim que acontece. Então, para alguns fármacos, até hoje, tem-se essa dúvida. Mas,
as hipóteses aventadas geralmente, né, tem uma grande, como é que eu posso dizer? Tem um grande respaldo, né? Você tem aí várias características, vários fatores que vêm a corroborar com isso. A gente pode falar que eles só são utilizados e estudados até agora, indicados também, com base nos efeitos colaterais ou nos efeitos, porque se não tem um mecanismo direto. Então, você não sabe o mecanismo exato, mas tem-se alguma ideia, que nem os anestésicos gerais. Deprimem não seletivamente o sistema nervoso central. Por que propuseram isso? Porque sabe que o anestésico geral causa perda de consciência, relaxamento muscular, mesmo que não seja muito grande. Eu vi, professor, que eles potencializam o efeito inibitório do GABA. Acho que tem a ver com isso, esse acetilpental aí, essas coisas aí. Então, isso sobre o GABA, quando a gente chegar em anticonvulsivantes, tem alguma citação sobre o GABA também. Né? Eles chegam a relatar algum estudo que fizeram com o GABA, mas que também não conseguiram descobrir muita coisa assim. Tá? Então, não tem nada, né, quando você fala, não, é isso, é assim, mas tem-se uma ideia de Parece que estranho de ser uma ideia vaga para uma coisa, querendo ou não, importante, quando a gente está falando sobre farmácia, não é? É que assim, tem coisas que a gente não tem como comprovar, né? Sim. Coisas que não conseguiu comprovar, então a gente fica naquela hipótese mecanística, né? É que nem quando, na medicina, quando você fala... Por que às vezes você fala síndrome disso, síndrome daquilo? Qual é a diferença de síndrome e doença? Na síndrome você não sabe como é que funciona direito aquilo. Você não sabe, aquilo é assim? Não. Acredita-se que acontece uma modificação assim, assim, assado. É síndrome. Quando você fala, não, a doença de tal coisa, aí você sabe o que acontece, né? Então, isso na área da saúde, né, na área médica, é comum acontecer, né? Você vê, até hoje ninguém conseguiu a cura para o câncer, para HIV. Então, assim, sabem, né? Como é que o câncer se prolifera, como é que o vírus do HIV se prolifera, conhecem os caminhos, conhecem os mecanismos, e por que até hoje ninguém conseguiu erradicar? Né? Então, na área da saúde, né, da ciência em geral, mas principalmente na área da saúde, pode ser que um dia a gente tenha esse esclarecimento, mas por enquanto ainda não temos, né? Então a gente vai seguindo aquilo que é a hipótese, né? A hipótese mais aceita para aquilo. Quer ver? Só para a gente fazer uma comparação. Vocês lembram daquele monte de mecanismo que vocês viram em química orgânica? Trocentas setinhas para lá e para cá. Pessoal, ninguém vê o mecanismo da reação. Não tem um aparelho, não tem um equipamento que mostre o mecanismo, que demonstre o mecanismo. Então, você pega uma reação química, você sabe o que tinha lá no começo. Aí você terminou aquela reação química, você sabe o que formou no final. Esse meio do caminho, pessoal, os químicos vão propondo mecanismos, né? Mas alguém pode afirmar com 100% de certeza que é aquilo? Professor. Não. Mas você tem algum mecanismo melhor para propor do que esse que já existe? Né? Se alguém tiver algum mecanismo melhor para propor, de repente publica isso, vira um novo mecanismo, né? Mas o mecanismo... Pode falar. É que nem a bula da Anvisa, do aripiprazol, que quando fala da parte da esquizofrenia, eles colocam que o mecanismo é desconhecido. Isso está na bula. Eles podem ter alguma hipótese de como o medicamento funciona. Devem ter. Mas dizer que o mecanismo é assim é difícil, né? Então, o mecanismo das reações químicas é a mesma coisa, né? Claro, existem alguns equipamentos que você pode, entre uma etapa e outra de uma reação, fazer uma análise. E aí essa análise te mostra uma estrutura que pode indicar o caminho que a reação aconteceu. Mas não existe prova do mecanismo. Existem indícios, né?
que nos fazem acreditar e entender que aquele caminho foi daquele jeito. Porque você saiu de A, tem que chegar em B. Propõe o caminho, né? Claro, desde que tenha lógica, coerência química. Pode ser que algum dia alguém venha e proponha um caminho melhor para explicar determinada reação, e aquilo passa a ser um mecanismo. Tá? Já aconteceu comigo, porque lembrem, tudo que está escrito no livro, alguém fez no laboratório, né? Antes de ser publicado no livro, não o contrário. Primeiro você escreve no livro para depois alguém fazer aquilo acontecer. Não. Então, tudo que tem nos livros, alguém já fez na prática, certo? Alguém já fez. E aí? Já aconteceu comigo, da gente fazer uma reação lá no doutorado e formar um composto, que a gente não esperava. E aí a gente tem que propor um mecanismo para aquilo, tem que propor um caminho para aquele acontecimento. E os mecanismos que a gente propôs, até para levar para o Congresso o trabalho, para explicar no Congresso, a gente tinha 2 hipóteses mecanísticas, mas nenhuma delas era assim, né? Olha, muito boa essa ideia. Por quê? Porque formou um negócio inesperado. E quando forma alguma coisa inesperada, fica mais difícil de você tentar explicar. Então a gente tinha 2 possibilidades, mas cada uma delas tinha um fator que ficava muito estranho acreditar naquele mecanismo. E aí, a conclusão, né? Eu fui apresentar o trabalho no Congresso, aí eu perguntei para o meu orientador. Falei, tá bom, mas as 2 hipóteses, elas podem gerar críticas, né? Questionamentos, que eu entendo. E são questionamentos completamente plausíveis e que dificulta, né, o outro acreditar naquilo. A resposta dele é a seguinte: se alguém propuser um mecanismo melhor, a gente pode analisar esse mecanismo melhor e tentar publicar. Mas, por hora, o que deu na reação é isso. A gente tem que explicar como é que chegou aqui. E aí é o melhor caminho que você encontra, mesmo não sendo o ideal. Era o melhor caminho que a gente tinha. Tá? Então, na ciência, na saúde, é tudo assim. Tem muita coisa que a gente ainda não explica hoje, que pode ser que lá na frente seja explicada, né? Mas que, por hora, a gente ainda não consegue explicar muita coisa. Não, tá bom? não assim, dúvida, mas o que eu queria comentar é que, sim, obviamente eu sei que a gente trabalha com hipóteses, né? A gente não consegue ver as coisas e a gente acaba supondo, né? Mas era só mais esse tipo de procedimento não atrapalha no diagnóstico do paciente? Eu estava mais vendo por essa questão. Não, porque olha só, o diagnóstico quem faz é o médico, certo? Certo. O médico faz o diagnóstico. Você está falando de mecanismo do medicamento, não é? Sim. Não é o médico que descobre, que desenvolve, que estuda o mecanismo do medicamento. É claro que ele também precisa conhecer, né? Mas não é ele que elucida isso, não. Isso aí é a área do farmacêutico mesmo, é a área da farmácia. Né? Determinar o mecanismo de ação dos fármacos é a parte do farmacêutico. Então, né? o mecanismo de um fármaco também ajuda no diagnóstico do paciente. Por isso que eu tava... É que assim, vamos pensar de maneira prática. O que vem primeiro? Primeiro é descoberta a doença ou o medicamento? A doença. Doença. Então, a doença foi descoberta e aí a medicina vai tentar descobrir as causas que levam àquilo, né? Certo? Então, se é um gene que faz isso, se é uma proteína, se é a falta de uma proteína, se é um hormônio ligando não sei aonde, né? Ele vai tentar fazer o diagnóstico para descobrir qual é o problema fisiológico ali, bioquímico, que causa a doença. Obviamente, em cima disso, o desenvolvimento, né, de fármacos aí pelos farmacêuticos vai tentar propor, descobrir um medicamento que possa agir em cima dessa causa. Como muitas não, mas como temos doenças em que o mecanismo da doença, né, de como ela acontece também não é conhecido, obviamente que o desenvolvimento do medicamento vai no mesmo caminho, né? Ele vai no campo da hipótese da doença. Ele vai acompanhando. Então tá bom. Tá bom? Só isso. A tela ainda está compartilhada ou não está mais? Está compartilhada.
olhada ainda. Então tá bom. Então agora eu vou mudar de página. Talvez leve uns segundos para vocês. Aparece aí agora, coisa que eu fiz à mão? Sim. Sim? Parece, professor. Então tá. Então agora a gente vai começar a aprender retrossíntese e síntese dos fármacos. Bom, síntese, vocês já cansaram de ouvir. Síntese é a mesma coisa que preparação, obtenção. E retrossíntese? O que é retrossíntese? É alguma coisa relacionada antes da... Antes? Não é antes, quase, é parecido, mas não é antes. O que é retro, professor? O que é retro ou retrô? Atrás? Para trás, isso, exatamente. É a síntese de trás para frente. Aí vocês vão falar assim, como assim a síntese de trás para frente? Então, frente para trás, né? Imagina para trás. Não, vamos lá. A síntese você começa dos reagentes e termina no produto, não é isso? Não é o normal? Isso. Caminho natural. A retrossíntese começa do final e chega no começo. Como assim? Então vamos lá. Eu falo assim para vocês. Faz aí um bolo de chocolate para mim. O bolo de chocolate é o produto final, não é? É o que você vai ter que fazer para mim. O que você vai precisar para fazer o bolo de chocolate? Ingredientes. Leite, ovos. Os ingredientes, certo? Os ingredientes. Então, vamos fazer um paralelo. Os ingredientes são os reagentes químicos. É o que está à esquerda da reação. O bolo de chocolate pronto é o produto, é o final. Então, eu falei assim para você, faz um bolo de chocolate. Se você não tiver a receita, ou se você não entende nada de culinária, você vai conseguir fazer isso? Não. Não. Agora, se você entende um pouquinho de culinária, aí na sua cabeça, o que você acabou de me dizer, você fez a retrossíntese do bolo. Você falou assim, bom, eu vou precisar comprar leite, farinha, ovo, chocolate, manteiga. Aí você vai lá comprar tudo, aí você chega na sua casa, mistura A com B, depois põe C, depois põe D, bota no forno, no final tá o bolo pronto. Certo? Então, o que é a retrossíntese? Eu falo assim para você, por exemplo. Eu quero que vocês realizem a síntese do ácido acetilsalicílico, da aspirina. Aí você olha aquela molécula e você fala, por onde eu começo isso? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a retrossíntese da molécula. A gente tem que entender como é que a molécula é lá no começo. Eu tenho que pegar ela pronta e ir voltando para saber como é que são os reagentes lá no começo para eu poder prepará-la. Deu para entender o que é retrossíntese? Sim, professor, agora ficou bem claro. Então, olha só, a retrossíntese, pessoal, é um processo meramente teórico, né? A gente faz a retrossíntese no papel. Então, a retrossíntese é o planejamento de como eu vou efetuar ou realizar a síntese desse fármaco. Então, você concorda comigo? Eu falo assim, olha, eu preciso que você me diga como é que a gente vai produzir aspirina, o ácido acetilsalicílico. Você vai fazer isso na prática, no laboratório? Você vai pegar a aspirina pronta, vai quebrar a aspirina, ela vai voltar a ser reagentes? Obviamente que não. Quando o bolo de chocolate está pronto, se você pegar o bolo, quebrar todo ele na mão, ele vai voltar a ser leite, farinha, ovo, chocolate? Não. Então, retrossíntese é um processo exclusivamente teórico e a gente faz esse planejamento, né, no papel, de modo com que a gente saiba como é que a gente vai, na prática, preparar aquele composto. Tá? Então, a retrossíntese é um planejamento teórico, ponto. E a síntese? E a síntese do fármaco? Ela pode ser tanto teórica quanto prática. Eu posso fazer aquela síntese no papel e depois eu vou lá no laboratório e faço a síntese do fármaco. Então, retrossíntese, só no papel. Síntese, eu posso fazer no papel e depois eu vou lá no laboratório. Afinal, se aquela síntese já existe no papel, é porque alguém já foi no laboratório e já fez.
né? Então, obviamente que eu posso fazer tanto na teoria quanto na prática. Retrossíntese só na teoria. E aí, hoje, o que vai dar tempo da gente fazer é, eu vou passar alguns conceitos, né, de como nós vamos começar a fazer essas retrossínteses. Né? Eu vou começar a te ensinar o caminho para você aprender a fazer isso. O grupo 4, tem alguém aí na aula? Está marcado para ser semana que vem a apresentação ou só em setembro? Cadê o grupo que tem todas as Gabrielas? Então, tem um aí na aula, né? Grupo 4 semana que vem? Só setembro? Tá. Então, tá tranquilo. Tá marcado para que dia? Para a primeira sexta de setembro? Dia 3, é isso, Roberta? 10. Ah, então tá. Então, tranquilo. Então, eu vou falar alguns... Obrigado, meninas. Eu vou falar alguns aspectos da retrossíntese. Hoje não vai dar para a gente falar muita coisa, mas aí na próxima aula a gente vai falar só disso. Retrossíntese e síntese. Então, eu vou voltar lá para onde eu estava, porque eu estou vendo aqui a tela com vocês, e vocês devem estar vendo a tela compartilhada, não é isso? Não, professor, só está aparecendo o senhor. A tela compartilhada está pequena. E agora, continua pequena? Continua. Ah, então eu já sei. É só apertar na tela pequena, gente, que volta. Para mim tá aparecendo grande. Ah, então... voltou agora, professor. Não, então tá bom. Tá aparecendo. Então tá ótimo. Bom, então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer na aula que vem é o tiopental. Vocês viram agora há pouco aqui na apostila, né, ó, tiopental sódico, tá? Esse aqui. E aqui eu desenhei o tiopental e do lado o tiopental sódico. Qual é a diferença? Quando a gente faz a síntese do fármaco, pessoal, a gente vai fazer a síntese do tiopental. Porém, o fármaco utilizado é o tiopental na sua forma de sal. É o tiopental sódico. Por que isso? A gente está falando de anestésicos gerais intravenosos. Por que a gente usa o tiopental sódico em vez de usar o tiopental? A única diferença é isso aqui em cima. Né? A diferença está aqui. Por que o medicamento é usado nessa forma de tiopental sódico e não na forma tiopental? Será que não é por conta do pH, professor? Olha, o problema principal não é o pH, não. Nem acredito que o pH dele seja tão diferente assim. É uma outra coisinha. É mais solúvel, professor? Isso, exatamente. O medicamento injetável, ele não tem que ser preparado diluído em água? Se é injetável, né? Água que eu digo soro fisiológico, né? Água destilada, deionizada. Esse aqui que está na forma de sal, dá para dissolver no veículo, na água, para fazer o injetável? Dá. Dá. E assim, e o tiopental? Olha essa molécula, vocês acham que ela tem polaridade para ser dissolvida em água? Não. Nenhuma, né? Só tem carbono aí praticamente. Então, se você tentar pegar o tiopental, que é a forma não ionizada, ou a forma molecular em água, você não vai conseguir. É por isso que é preciso converter o tiopental no seu respectivo sal, o tiopental sódico. E isso é fácil, mas essa é a última etapa que a gente faz na síntese. Então, a gente vai fazer a retrossíntese do tiopental, né? E depois que a gente fizer a retrossíntese, a gente vai usar tudo aquilo que a gente fez na retrossíntese e vai fazer a síntese do tiopental. Então, no final de tudo, a gente tem o tiopental pronto. Quando o tiopental estiver pronto, aí a gente transforma ele no seu respectivo sal. Como? Estes dois hidrogênios aqui, ligados ao nitrogênio, eles são hidrogênios ácidos. Reparem que eles são iguais, né? Os dois lados da molécula em cima são iguais. São hidrogênios ácidos. Se eu pegar uma base forte, como hidróxido, a base vem aqui e arranca o H+. Esse nitrogênio fica com carga negativa, forma a dupla com carbono e quebra a dupla enxofre e carbono. Então, se eu usar hidróxido de sódio, ao arrancar este hidrogênio,
né? A ligação dupla se forma aqui, nitrogênio-carbono, e quebra a ligação dupla carbono-enxofre, formando o tiopental sódio. Então, primeiro a gente faz o fármaco na sua forma normal, não ionizada. Depois que o fármaco está pronto, a gente transforma ele na sua forma de sal, a qual ele é solúvel e facilmente veiculado, né, em água, em soro fisiológico. Tá? Então, a única coisa que eu vou te mostrar hoje, só para iniciar, é o seguinte. Vocês lembram que toda vez que a gente faz uma reação química, eu desenho uma seta comum, né? Põe um tracinho e põe a pontinha da flecha na ponta. Olha só a seta da retrossíntese, ela é diferente, ó. É uma seta com 2 riscos, é uma seta dupla. Não é que ela tem 2 pontas, né? Aquela que tem 2 pontas, você tem um tracinho e uma setinha em cada ponta. É ressonância, né? Não é isso. Eu estou falando de a seta para um lado só com 2 riscos. Então, esta é a seta de retrossíntese. Eu vou mudar de página. Essa é a seta de síntese. Mudou a página para vocês? Sim. Então, a seta simples, ó, é a seta da síntese. Né, ó? Seta de síntese. Toda vez que você for demonstrar uma retrossíntese, você tem que botar a seta comum. Outra coisa muito importante, se você não souber isso, não é possível fazer retrossíntese. Sabe quando eu perguntava para vocês, quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? Quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Quem é mais eletronegativo, carbono ou nitrogênio? Aquela ordem de eletronegatividade é fundamental aqui. Porque se você não souber quem é mais eletronegativo do que quem, quando você for desconectar a molécula, aí você não consegue fazer mais nada. Eu vou até parar o compartilhamento, porque não vai dar tempo de eu continuar mais que isso que eu vou terminar de falar. Então, aquela fila de eletronegatividade é fundamental que quem não lembra, relembre aquilo. Porque o que é a retrossíntese? Na aula da próxima sexta, a gente vai quebrar a molécula em vários pedacinhos. É isso que a gente vai fazer, quebrar a molécula. Na verdade, chama desconexão da molécula. Então, a gente vai desconectar um átomo do outro. Vai desconectando. E essas desconexões é o que vai dar origem aos nossos reagentes. E depois são esses reagentes que nós utilizaremos na síntese. Tá? Então, para hoje é o que dá tempo de eu falar. Na próxima sexta, a gente vai continuar dessa página 1 que eu fiz à mão, retrossíntese de anestésicos gerais da classe dos barbitúricos. Tá? Então, nas próximas, sexta-feira que vem é só teoria, na outra sexta simpósio, e aí tem mais uma sexta só de teoria, dia 3. Então, os últimos 2 seminários antes da P1 ficaram para dia 10 e 17. Tá? Então, agora a gente vai conseguir andar bastante aí nessa parte de retrossíntese e síntese. Tá? Falta aí pouco mais de 1 minuto para encerrar minha aula. Na sequência vem o Walter. Alguém queria perguntar alguma coisa antes da gente encerrar por hoje? Ninguém? Tudo certo? Então, Tudo pessoal, certo. por hoje era isso. Vocês foram informados que a partir da próxima terça vocês vão ter aula presencial também, né? Sim, professor. Eu estou falando porque isso me afeta diretamente. Sim. Porque como eu divido aulas com o Valber, então se ele está lá, eu também tenho que estar lá a noite toda. Só para saber se estava tudo certo, para não dar rolo para ninguém. Então tá ótimo. Então, uma boa noite a todos. Bom final de semana. Na próxima quarta-feira eu vejo a turma B lá no laboratório. Turma A está com a Bárbara, tá bom? E na sexta estaremos aqui de novo no Teams. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Professor, obrigado. Boa noite. Boa Bom noite. final de semana aí pro povo. Vocês